Em 1970, a Boeing era uma das maiores fabricantes de aeronaves comerciais. O jato Jumbo 747 tinha acabado de entrar em operação. O domínio americano sobre a aviação comercial era total. No mercado ocidental, os fabricantes dos Estados Unidos da América controlavam a enorme maioria das vendas de aviões comerciais de grande porte. Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas. O jogo tinha acabado antes de qualquer outro sequer entrar em campo. Mas tem uma coisa que não faz sentido. Um consórcio europeu, sem histórico como fabricante unificado e sem um único pedido de companhias americanas, decidiu bater de frente com esse monopólio. As empresas parceiras tinham experiência aeroespacial. Sud Aviation, Hawker Siddeley, Deutsche Airbus. Mas como consórcio construindo jatos comerciais, não tinha prova nenhuma. E não foi só criar um concorrente, foi criar um avião que ia expor uma falha fatal em toda a estratégia da Boeing. Em 18 de dezembro de 1970, a Airbus Industrie foi oficialmente criada para desenvolver o A300, o primeiro wide-body bimotor do mundo. As primeiras vendas foram péssimas. A produção caiu para menos de um avião a cada 2 meses. Por dentro, executivos chegaram a discutir encerrar o programa de vez. E mesmo assim, 50 anos depois, a Airbus tem mais ou menos metade do mercado global. O monopólio dos Estados Unidos virou escombros. O 747, que era para dominar o século, ficou desnecessário na maioria das rotas. E a ideia que a Boeing descartou como pequena demais para importar virou modelo de quase toda a aeronave comercial de sucesso desde então. Para sacar o quão ousada foi a aposta da Airbus, você precisa entender contra o que ela estava lutando. No fim dos anos 60, as fabricantes americanas não só lideravam o mercado ocidental de avião comercial, elas mandavam nele. Boeing, Lockheed e McDonnell Douglas tinham passado décadas aperfeiçoando a arte de construir grandes aviões comerciais. Juntaram know-how de engenharia, laços com fornecedores e uma confiança dos clientes que parecia impossível de copiar. Quando a Pan Am colocou o Boeing 747 em operação em janeiro de 1970, não era só a estreia de um novo avião, era um recado. A supremacia americana na aviação estava garantida por um bom tempo. O 747 virou ícone na hora. Capacidade enorme, alcance intercontinental, uma silhueta inconfundível que redefiniu o que viajar de avião podia ser. Companhias aéreas do mundo todo correram para encomendar o Jumbo. Na época, em rotas de longa distância, maior era definitivamente melhor. Os concorrentes da Boeing responderam com seus próprios grandões, o Lockheed L-1011 e o McDonnell Douglas DC-10. Os dois tinham 3 motores para contornar as limitações de desvio de bimotores e garantir redundância sobre o oceano. A Europa, enquanto isso, era uma bagunça fragmentada. Cada país mantinha o seu campeão nacional. A Grã-Bretanha tinha seus fabricantes, a França os dela. A Alemanha operava separada. Os recursos ficavam espalhados em programas concorrentes sem escala para bater de frente com o domínio americano. Briga política comia anos de negociação. Ministros exigiam que suas indústrias nacionais ficassem com partes específicas do trabalho, independentemente de capacidade, independentemente de eficiência. Fazer esses países cooperarem em qualquer coisa já parecia piada. Um programa de avião exigindo bilhões em investimento coordenado? Impossível. Quando a Airbus finalmente saiu do papel, a lista inicial de operadoras já entregava muito. Air France, Lufthansa, companhias com ligações óbvias com o Estado. Críticos diziam que eram pedidos na marra, políticos, e não uma validação comercial de verdade. Basicamente, governos europeus comprando do próprio consórcio para manter a coisa viva. O ambiente regulatório ainda piorava tudo. Nos anos 70, a FAA mantinha regras rígidas de desvio de 60 minutos para aeronaves bimotores sobre a água. Qualquer avião com só 2 motores tinha que ficar o tempo todo, a no máximo 60 minutos de um aeroporto adequado para alternar. Na prática, o estrago era enorme.
Jatos bimotores ficavam praticamente proibidos de operar na maioria das rotas transatlânticas e transpacíficas mais lucrativas. O mercado de longo curso era, na prática, exclusivo de aviões tri- e quadrimotores. E os fabricantes americanos tinham uma vantagem esmagadora nas duas categorias. Isso criava uma barreira que parecia intransponível. Para competir no longo curso lucrativo, você precisava de um avião grande com 3 ou 4 motores. Desenvolver um desses custava bilhões. Exigia décadas de conhecimento acumulado, relações já estabelecidas com companhias aéreas no mundo inteiro. A Europa não tinha nada disso. As primeiras tentativas de organizar uma resposta europeia foram caóticas. As companhias aéreas desconfiavam de comprar de um consórcio recém-nascido sem histórico. Mesmo depois de a Airbus Industries ser criada formalmente em dezembro de 1970, a organização continuava uma construção política frágil. Os desafios para esse novo consórcio eram quase absurdos. Nenhuma experiência de produção em escala, nenhuma cadeia de suprimentos consolidada, nenhuma estrutura de suporte ao cliente e, acima de tudo, nenhuma credibilidade com as companhias que realmente comprariam seus aviões. Porque a American Airlines ou a Delta colocariam suas rotas nas mãos de um experimento europeu sem prova nenhuma. A Boeing oferecia confiabilidade já comprovada. Os números contavam uma história cruel. Entre o fim de 1975 e meados de 1977, a Airbus enfrentou uma seca devastadora de pedidos do A300. Quase nenhuma companhia se comprometeu com o programa nesse período. Aviões prontos ficaram parados no pátio, sem comprador. O ritmo de produção caiu para algo como meio avião por mês. Estouraram debates internos sobre simplesmente pausar a produção de vez, admitir derrota. Para a Boeing, assistindo de Seattle, o programa A300 devia parecer a confirmação do que eles já acreditavam. As ambições europeias na aviação continuariam para sempre limitadas. A fortaleza americana parecia impenetrável. Para entender por que a Airbus deu certo onde todo mundo esperava fracasso, a gente precisa olhar para uma brecha na estratégia da Boeing, uma brecha que a própria Boeing não enxergou. A linha da Boeing no começo dos anos 1970 era construída em cima de uma suposição bem específica. O futuro da aviação seria de aviões maiores voando rotas mais longas. O 747 era o auge dessa ideia. Capacidade gigantesca para uma demanda gigantesca, 4 motores para máximo alcance e redundância. Só que essa suposição deixou um buraco no portfólio. A Boeing não tinha um jato bimotor, wide-body, fuselagem larga, e de 2 corredores feitos sob medida, algo otimizado para cerca de 250 assentos e alcance médio a longo. Os concorrentes ofereciam trijatos nesse espaço, o DC-10 e o L-1011. Mas isso vinha com o custo extra de operar 3 motores em vez de 2. O A300 mirou exatamente essa brecha, com precisão cirúrgica. Usando só 2 motores, a Airbus podia oferecer às companhias aéreas um consumo de combustível menor do que os 3 jatos americanos em rotas comparáveis. A cabine wide-body com 2 corredores permitia uma configuração confortável de assentos 242. Os passageiros preferiam isso às opções de fuselagem estreita mais apertadas. E o porão de carga de wide-body era eficiente para a economia mista de passageiros, mais carga, que muitas rotas exigiam. A Boeing acabou reconhecendo esse segmento de mercado, mas a resposta dela, o 767, só entrou em serviço em 1982. Isso deu à Airbus quase uma década para se firmar na categoria de bimotor wide-body médio, sem concorrência direta. Mas é aqui que a história dá uma guinada inesperada. O A300 não foi salvo por engenharia genial. Foi salvo por um executivo de uma companhia aérea americana que tinha andado na Lua e por uma campanha de vendas tão agressiva que beirava o desespero. Frank Borman tinha comandado a Apollo 8, a primeira missão a orbitar a Lua. Em 1975, ele virou CEO da Eastern Airlines e de cara bateu num problema brutal. A frota dele, cheia de narrow-bodies já cansados, não dava conta do volume de passageiros nas rotas mais lotadas.
Mas pedir 747 seria um exagero catastrófico para a malha doméstica da Eastern. Ele precisava de algo no meio do caminho, e os fabricantes americanos não tinham isso. A Airbus viu uma oportunidade e foi para cima com uma agressividade fora do normal. Turnês de demonstração pela América do Norte, A300 levados diretamente até executivos de companhias que talvez nunca tivessem cogitado um avião europeu. Só que tinha um problema imediato. Compradores americanos eram extremamente desconfiados de comprar de um consórcio europeu. Orgulho nacional, medo de falta de suporte e infraestrutura. Eu simples não conheço. Tudo isso gerava resistência. A resposta da Airbus foi esperta. Eles reduziram de propósito a cara europeia do avião na campanha nos Estados Unidos da América. Em vez disso, venderam a ideia de que ele era na prática também americano, pela participação industrial. Os motores GE CF6 eram americanos. Vários fornecedores de componentes importantes eram americanos, e por alguns critérios o A300 tinha tanto conteúdo americano quanto europeu. A resistência política e do público começou a cair. A aproximação funcionou. Em 1977, a Eastern topou arrendar 4 A300 para testes. Depois que os aviões se provaram em operação, o Borman fechou uma compra maior. No fim, 23 aeronaves. Para a Airbus não era só um pedido, era a prova de que ela ia sobreviver. A adoção pela Eastern entregou algo que nenhum apoio de governo europeu conseguiria: validação operacional de uma grande companhia americana. Quando os A300 da Eastern passaram a voar de forma confiável nas rotas de alta densidade, a conta do avião ficou impossível de ignorar. A economia de combustível era real, e a experiência do passageiro naquelas cabines wide-body de 2 corredores era claramente melhor do que nos narrow-bodies apertados. O que a Airbus descobriu, quase por acidente, foi que o mercado mais lucrativo não era o que ela tinha mirado no começo. O A300 tinha sido projetado como um wide-body de médio a longo alcance, mas a melhor economia dele apareceu mesmo foi em trechos médios e muito cheios. Rotas em que narrow-bodies travavam por falta de capacidade. Rotas em que um 747 era um absurdo de tão grande. As redes Hub and Spoke tinham remodelado a operação das companhias. O fluxo de passageiros passou a se concentrar em aeroportos centrais. E esses fluxos concentrados pediam aviões maiores que narrow-bodies, mas menores que jumbos, exatamente onde o A300 se encaixava. Essa descoberta teve implicações profundas. Companhias que operavam Hub and Spoke precisavam de bancos de partidas, vários voos saindo em janelas curtas para conectar passageiros com eficiência. O ponto ideal de capacidade do A300, por volta de 250 passageiros, ficou perfeito para as rotas troncais entre hubs e cidades-chave. Um único 747 seria desperdício, vários voos de narrow-body seriam ineficientes. O ambiente regulatório também começou a virar a favor da Airbus. Em 1977, a FAA começou a afrouxar lentamente as regras de ETOPS, ampliando os destinos que o A300 poderia atender. O sucesso do A300 criou algo ainda mais valioso do que lucro imediato. Ele colocou a Airbus como fabricante crível. É experiência operacional, capacidade de fornecimento de peças de reposição, referências de clientes que dariam suporte a programas futuros. Companhias que nunca tinham considerado um avião europeu começaram a aceitar reuniões. A resposta da Boeing veio. O 767 entrou em serviço com a United Airlines em setembro de 1982, 8 anos completos depois da estreia comercial do A300 com a Air France. Nesse intervalo, a Airbus acumulou experiência com operadores em vários continentes, montou infraestrutura de suporte, construiu relações com clientes que durariam por décadas e, mais importante ainda, a Airbus usou a plataforma do A300 para desenvolver o A310, um derivado mais curto e de maior alcance que entrou em serviço comercial no fim de 1983. Isso mostrava algo que deveria ter assustado a liderança da Boeing. A Airbus tinha aprendido a iterar rápido e bem
nos próprios projetos. Famílias de aeronaves compartilhando componentes, exigências de treinamento e filosofia operacional. O conceito de comunalidade viraria uma das maiores vantagens competitivas da Airbus. Pilotos podiam mudar com facilidade entre diferentes tipos dentro de uma mesma família. O Cross Crew Qualification encurtava o treinamento de transição graças às semelhanças de cockpit. A Boeing conseguiu uma comunalidade incomum entre o 757 e o 767, mas a Airbus formalizou e vendeu isso como estratégia de família, e para os planejadores de frota isso era bem convincente. O A300 também evoluiu bastante ao longo da produção. A variante A300-600R trouxe um cockpit de vidro, Glass Cockpit, para 2 tripulantes, derivado do A310, e eliminou o cargo de engenheiro de voo, que era padrão nos widebodies dos anos 1970. Não foi só corte de custo, foi um recado claro do compromisso da Airbus com comunalidade de cockpit e sistemas, a base do que viria depois nas famílias com fly-by-wire. O apoio dos governos europeus foi essencial nos primeiros anos. Esse suporte deu à Airbus um colchão financeiro para aguentar taxas de produção dolorosamente baixas. Se isso era subsídio injusto ou política industrial legítima, ainda é tema de debate. Mas o efeito prático era óbvio. A Airbus podia ser paciente de um jeito que uma empresa totalmente privada não conseguiria. A produção do A300 continuou do começo dos anos 1970 até 2007, com as últimas entregas da versão cargueira sendo concluídas naquele ano. Uma vida útil extraordinária para um avião que muita gente já tinha decretado como fracasso. Embora o serviço de passageiros tenha diminuído com o tempo, o modelo ganhou uma segunda vida enorme no transporte de carga, o mesmo padrão que mais tarde marcaria o destino do MD-11. Corta para hoje. A Airbus tem mais ou menos metade do mercado global de aviões comerciais. O duopólio, que parecia impensável em 1970, virou a estrutura que define a indústria. A fortaleza, antes impenetrável da Boeing, virou uma briga de rua constante por participação de mercado. O 747, que era para dominar o século, a produção acabou em 2023. As companhias aéreas perceberam que bimotores menores e mais eficientes conseguiam fazer a maioria das rotas com mais lucro. As vantagens únicas do jumbo só continuaram valendo nas rotas tronco de maior demanda e na carga, onde seu volume absurdo seguia sem rival. Até a Boeing acabou construindo seus próprios widebodies bimotores, o 777, o 787, aviões que competiam direto com a filosofia que a Airbus ajudou a colocar de pé. O que a Boeing tratou como um experimento europeu virou o modelo da aviação comercial moderna. O widebody bimotor, que parecia pequeno demais para importar em 1970, virou o avô de famílias de aeronaves que hoje mandam no portfólio das duas fabricantes. Mas domínio de mercado nunca é para sempre. O ambiente regulatório que favorecia trimotores e quadrimotores acabou mudando. A confiabilidade dos motores melhorou. As regras ETOPS se expandiram. As redes Hub and Spoke, que tornavam widebodies médios essenciais, eram diferentes quando a Boeing fez suas apostas estratégicas. A Airbus não roubou a melhor ideia da Boeing. Ela pegou o conceito de widebody e encontrou um jeito melhor de usar. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?